Olá, e hoje eu vou falar de Oséias 10, que fala sobre Israel semeou malícia e cegará destruição. O capítulo inicia dizendo: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso, brota o juízo como erva venenosas nos sulcos dos campos. Aqui, o capítulo 10 inicia com Oséias avisando a Israel que a idolatria do povo, o fato deles terem erguido uma imagem de ouro de um bezerro e passado a adorá-lo como um deus, violou a aliança que foi firmada entre Deus e Israel ainda no Monte Sinai. E essa violação será o motivo pelo qual o Senhor trará julgamento e decretará o seu terrível juízo sobre esta nação. Deus quebraria todos os altares que foram levantados aos falsos deuses. Isso porque tudo que Israel tinha, tudo que ele produzia e a sua fertilidade no povo, a sua capacidade de produzir novas gerações, era o agir de Deus sobre a nação. Agora, Israel estava dizendo em alto e bom som que todas essas dádivas foram alcançadas em Deus. Elas não foram por causa de Deus, mas foram por causa da adoração que elas passaram a fazer a Baal, o bezerro de ouro. Eles tiraram de Deus o foco, toda a glória, e colocaram no falso Deus a glória que era do Senhor. E continua o texto dizendo: os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven, e seu povo se lamentará por causa dele. E os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares. E os montes se dirá: cobre-nos. E os outeiros: cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisso permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa da sua dupla transgressão. Aqui nessa parte do texto, diz que Samaria, ela testemunharia o terrível julgamento de Deus a Israel, por terem erguido o bezerro de ouro, e que era representante do deus Baal. E ele, nessa imagem que inicialmente ficava em Bet-Aven, que é uma cidade que era conhecida como Betel, que depois, de uma forma pejorativa, passou a ser chamada de casa de vaidade ou casa de iniquidade. Por causa dele, Israel sentiria o julgamento de Deus sobre a nação, a ponto de ceifar a vida de parte do povo, de causar a falta de natalidade de uma geração no período de exílio em que eles estivessem ali, na Assíria ou no Egito.
Tudo isso Israel sofreria, porque o coração dele era enganador, dividido entre o Deus vivo e os ídolos pagãos que levantou, tais como o bezerro de ouro e os postes ídolos. Esses postes ídolos também recebiam o nome de obeliscos, que era uma representação do falo, o órgão sexual masculino. Esse obelisco, geralmente, ele era colocado no ponto central da cidade. Esse ponto central não significava estrategicamente o ponto geográfico, mas o ponto onde as pessoas tinham mais acesso, mais passavam, porque assim ele era lembrado, reverenciado e adorado. Os postes ídolos, mais o bezerro de ouro, era aquilo que fazia toda a idolatria que Israel, Samaria, Efraim estavam cometendo. E eles estavam dando a glória de Deus, principalmente ao bezerro de ouro, Baal. E, além disso, o povo de Israel passou a agir com o próprio povo, com muita malícia, e mais malícia ainda com as nações vizinhas. Por isso que ele passou a citar Gibeá, porque no transitar de um lugar para outro, uma vez o pessoal de Israel, uns levitas, foram na cidade de Gibeá. E um levita estava com a sua concubina, e alguns homens tentaram entrar para violar. E acabaram de deixar de violá-lo para ficar com a sua concubina. E passaram com ela toda a noite. No final, eles a mataram. E esse pecado foi tão terrível que fez com que o levita, desnorteado, acabasse cometendo mais violência ainda, que foi de separar algumas partes dessas concubinas e enviar às demais tribos de Israel para comunicar aquilo que estava se passando. Dessa forma, toda a violência, toda a maldade se espalhou pela tribo de Israel e Deus não se agradou disso. Por isso que fala que agora Deus tratará deles por causa de dupla transgressão. A primeira foi na época de Gideá, quando a concubina foi morta e Deus não tratou com ele naquele momento. Mas agora, com esses postes ídolos, com o Deus Baal, a violência havia se multiplicado tanto que agora Deus trataria com o povo e trataria por causa dessas duas transgressões. E continua o texto dizendo: porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, cefai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Araste a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel, totalmente destruído. Aqui o texto mostra que antes Efraim estava acostumada a receber as ordens do Senhor, as diretrizes que eram instruídas por Deus,
e sentia um prazer enorme em segui-las, em colocá-las em ação. E uma vez que ela sentia prazer, Deus deu liberdade a Efraim de que com Judá semearem de forma justa o que eles gostariam de colher. Quando fala que Judá lavrará e Jacó lhe desfará os torrões, é porque toda a Israel, porque Judá é uma das tribos de Israel, assim como Efraim, Samaria, tudo ali fazia parte de Israel. Então, mostra que Judá lavrará e Jacó desfará os torrões, quer dizer, quebrará as pedras, esmiuçará, fará fácil o caminho para eles passar. Então, qualquer coisa que eles semearem, desde que fossem feito de forma justa, o que eles gostariam de colher, isso no momento certo eles colheriam. O Senhor abençoaria que essa colheita seria farta e próspera, pois ele mandaria suas bênçãos sobre o povo. E neste momento haveria a chuva de justiça. Porém, ao invés de Israel escolher semear a fidelidade a Deus, a paz e a harmonia entre as nações e o povo do próprio Israel, ele semeou infidelidade cultual, uma vez que ele passou a adorar os postes ídolos, ao bezerro de ouro, passou a ter violência entre o próprio povo de Israel com o povo de Israel, entre o povo de Israel com as demais nações, e maldade entre todas as nações, com umas com as outras. Então, logo que eles escolheram o mal, então eles colherão exatamente aquilo que semearam. Por isso que Israel viveria agora um cenário de caos, um cenário de guerra, de exílio e morte. Quanto faz a citação de como Salmão destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra, é para fazer referência a uma batalha que ocorreu na cidade de Bet-Arbel, em que o povo de Salmão, ao guerrear, ele fez brutais ações que eles cometeram contra as mulheres e as crianças, que essas não apenas morreram, mas os seus corpos foram totalmente despedaçados, foram soltos. Então agora, no exílio, as mulheres de Israel presas na Síria e no Egito, elas vivenciariam uma cena semelhante, que era o fato delas serem estéreis, delas não poderem mais gerar filhos. E caso alguma delas gerasse, esse filho não vingaria, ele não iria para frente, porque o peito estaria seco, faltaria a eles com o que se alimentar. Deus trataria com aquele povo. E só depois disso, desse tratamento duro e pesado, ali no exílio da Síria ou no Egito, é que os poucos que sobrassem, os remanescentes de Israel, experimentariam uma nova era para a nação, que seria um recomeço. Mas esse recomeço, ele só seria vivido também a partir da morte dos reis atuais, daquela geração que ali estava, porque caso contrário não haveria um recomeço. Oséias 11 vai falar do amor de Deus Pai, um amor que é capaz de perdoar tudo, mas a ingratidão de Israel ainda falou alto nesse período, que será abordado em Oséias 11. Eu espero que a mensagem que tenha sido guardada de Oséias 10, Israel semeou malícia e cegará destruição, seja de que nós devemos vigiar a nossa postura, o nosso jeito de ser e de adorar a Deus,
porque Deus espera de nós uma postura, um tipo de adoração. Deus espera que nós andemos segundo aquilo que Ele estabeleceu para nós. Ele nos dá liberdade de escolher agir ou não agir. Mas uma vez escolhido, aquilo que o homem vai colher da sua escolha é obrigatória. Se ele agir bem, ele vai colher bondade. Mas se ele agiu com falta de misericórdia, com falta de temor a Deus, com desprezo total às coisas sagradas, o homem não tem como colher coisas boas. E tudo o que ele plantou, um dia volta para ele. Porque como eu disse na gravação anterior do capítulo 9, o tempo não apaga pecado. Por mais tempo que se passe, desde que aquele pecado ele não foi confessado, ele não foi arrependido, e Deus não nos deu arrependimento, ele ainda está em vigor. Porque ele só deixa de valer quando o Senhor manifestar sua misericórdia e nos perdoar de qualquer ato que tenhamos feito que não o agradou. E que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos semear em nossa vida aquilo de bom, para que nós possamos colher o que há de melhor. Em nome de Jesus. Não se esqueça, vá lá no YouTube e faça a sua inscrição no meu canal. Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.